você? Espero muito que sim. Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou do blog Princesas Adoradoras e nós estamos começando mais um vlog do nosso projetinho de leitura e estudo da Bíblia Study Bible. Durante este mês de agosto, nós estamos lendo e estudando o livro de Daniel, um livro do Antigo Testamento que, além de conter narrativas históricas, também é um livro conhecido por sua parte profética. Aliás, o livro de Daniel é reconhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, porque possui uma parte profética, com visões a respeito do fim do mundo. E como nós estamos já no terceiro episódio dessa edição, do Study Bible, já é o terceiro episódio lendo Daniel, hoje nós vamos justamente começar a ler e estudar essa parte. Nós já chegamos no capítulo 7 e é justamente nesse capítulo que começa essa parte mais apocalíptica do livro de Daniel, É a partir de agora que nós começamos a ver as visões que Daniel teve a respeito do fim dos tempos e de eventos relacionados à volta de Cristo. É uma parte mais desafiadora do livro, uma parte que eu confesso que realmente me desafia e que realmente me fez pensar assim, meu Deus, será que eu vou ser capaz de compreender e de compartilhar aquilo que eu tenho compreendido com outras pessoas? Porque realmente são capítulos que exigem muita interpretação e que possuem interpretações variadas também. Se você pegar livros a respeito de Daniel, você vai encontrar os teólogos apontando visões diferentes, porque cada um acaba percebendo alguma coisa ou possui uma linha teológica diferente. Então é uma parte mais desafiadora mesmo do livro. Mas, apesar desse desafio, eu topei o desafio e estou aqui hoje. Então eu vou compartilhar um pouquinho do que eu vou estar aprendendo com vocês. Lembrando que já quero ressaltar que existem muitas interpretações para esses capítulos a partir do capítulo 7 em diante. Vai depender da linha teológica adotada, das influências dos autores, de qual ponto de vista você vai ver esses capítulos. Então eu vou pontuar aqui a partir de uma Bíblia de Estudos e de 2 livros que eu estou lendo a respeito de Daniel. Mas não quero dizer que eu estou compartilhando a verdade absoluta, porque vai depender muito das influências teológicas que você carrega, dos autores que você carrega, para te auxiliar a interpretar o texto. Então, você pode encontrar variações aí interpretativas, beleza? E essa é uma parte que realmente me desafia, porque embora eu conheça a história de Daniel desde criancinha, isso foi até algo que eu comentei com as meninas lá no grupo no Telegram, e eu conheço partes de cor, como a Cova dos Leões, a Fornalha Ardente, aspectos da vida de Daniel. Esses últimos capítulos sempre foram um mistério para mim, que eu realmente tinha dificuldade de compreender, de interpretar. Então o Study Bible está me ajudando muito, porque eu estou finalmente me debruçando sobre esses capítulos e estudando eles, e está me ajudando a compreender coisas que eu não compreendia antes. Então eu espero que esse vídeo te ajude a compreender essas partes mais difíceis também e a tirar algumas das suas dúvidas a respeito desses capítulos. Lembrando que no vídeo de hoje, nesse vlog, nós vamos ler o capítulo 7, 8 e 9. E no próximo vlog nós vamos ler o 10, o 11 e o 12, finalizando o livro de Daniel, tá bom? Então, sem mais delongas, não fico falando demais, vamos começar o nosso estudo de hoje.
Bom, vamos lá. Já fiz a minha leitura bíblica aí dos 3 capítulos de hoje e também aproveitei para consultar a minha Bíblia de estudos. E além desse momento de consultas, né, eu já tenho lido 2 livros a respeito de Daniel. Um que eu já mostrei para vocês, né, esse daqui, do Hernandes Dias Lopes, Daniel, e o outro que eu também já mostrei para vocês, que também é um comentário expositivo, só que o autor é William Diggett, eu sempre erro a pronúncia do nome dele, mas vou deixar a capinha aqui para vocês, que eu tô lendo pelo aplicativo The Penguin. Então eu estou fazendo a leitura desses 2 livros e ambos têm me ajudado muito a compreender e interpretar melhor os capítulos que a gente tem lido e estudado, né? Com o apoio desses 2 livros eu consigo compreender mais do que a Bíblia de Estudo geralmente apresenta, ou de que ficar atrás de outras fontes. É claro que você pode fazer pesquisas em outros lugares, além dos livros, né? Você pode consultar a internet, tem muitos sites bacanas que trazem comentários, tem artigos muito bacanas, né? Mas eu prefiro consultar os livros, né? Eu sou ratinho de livros, então eu gosto de me debruçar sobre os livros para ir com mais profundidade e para ter mais segurança daquilo que eu estou lendo também. Mas caso você não tenha livros expositivos aí, você pode procurar na internet também para esclarecer algumas das suas dúvidas. Olhe sempre, claro, com criticidade, procure as fontes, veja se aquilo que você está lendo tem embasamento bíblico, se faz sentido. Então, para você realmente poder extrair algo de bom daquilo, não confie em tudo que você lê na internet, né? Mas vá buscando com criticidade para você ver se realmente tem revelação de Deus daquilo, se faz sentido ou não, beleza? Bom, como eu falei no início do vídeo, essa parte de Daniel é a parte apocalíptica do livro de Daniel. Os 6 primeiros capítulos eram capítulos de narrativas históricas, em que nós conhecemos um pouco mais a respeito das coisas, né, de eventos extraordinários que ocorreram na vida de Daniel no período que ele viveu ali na Babilônia como um exilado, né? Mas a partir de agora, a partir do capítulo 7, nós temos relatos de Daniel, de visões que Deus deu a ele a respeito dos últimos dias, dos fins dos tempos, da volta de Cristo. Lembrando que essas visões, né, esses eventos ocorreram durante o período dos 6 primeiros capítulos. Por exemplo, a visão do capítulo 7 ocorreu durante o primeiro ano do reinado de Belsazar. Como nós vimos no vídeo anterior, Belsazar foi um rei babilônico, né? E ele governou ali os últimos anos da Babilônia antes dela perder o seu poder para os medo-persas. Então, essa visão e a visão do capítulo 8 também ocorreram no período desse governo de Belsazar, ou seja, num período que nós já vimos lá na narrativa do capítulo 5. Então, esses eventos, essas visões ocorreram durante os 6 primeiros capítulos, né? Naqueles momentos que não foram narrados ali naqueles 6 primeiros capítulos, mas ocorreram dentro daquela linha temporal, beleza? Então, é só bom a gente entender isso, porque esses 6 capítulos que nós vamos ler nesse vlog e no próximo, não são capítulos à parte, mas são eventos que ocorreram durante os 6 primeiros capítulos do livro. Mas há essa divisão no livro entre os 6 primeiros capítulos e esses 6 agora, porque os 6 primeiros são uma narrativa mais histórica, né, que conta de eventos que ocorreram na vida de Daniel, dos seus amigos e de reis babilônicos, e agora os 6 próximos contam de visões que Deus deu a ele e interpretações que o Senhor deu a respeito dos últimos dias, da volta de Cristo, dos fins dos tempos. Bom, tendo isso em mente, esse esclarecimento aí para a gente compreender melhor os capítulos, vamos analisar cada um dos capítulos de hoje. Eu vou apresentar aqui os pontos mais relevantes e tentar extrair algumas lições práticas que nós podemos colocar em dia aí na nossa jornada, beleza? Como eu digo sempre, eu não vou falar tudo aqui que eu observei, né, todos os pontos interessantes, porque senão o vlog ficaria grande demais. Mas vou ressaltar e elencar os pontos mais importantes e depois vou tentar compartilhar o máximo possível com vocês lá no PDF no Telegram. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo lá, faça parte para você receber os PDFs, os resumos, receber dicas e também poder compartilhar a sua experiência de leitura e as suas dúvidas com a gente, tá bom? Então, sem mais delongas, eu já falei isso no vídeo de hoje. Enfim, vamos à análise do capítulo 7. No capítulo 7, Daniel narra pra gente uma visão que ele teve durante o primeiro ano do reinado de Belsazar. Esse primeiro ano deve ter acontecido no ano de 553 a.C., mais ou menos. Nessa época, Daniel já vivia na Babilônia pelo menos uns 50 anos. Então ele já estava no exílio há muito tempo. E Daniel não era mais um jovem como nós vimos lá no capítulo 1, né? Ele já era um homem quase ancião, ele tinha por volta ali dos seus 64, 65 anos, né? Então ele estava entrando ali na terceira idade, mais ou menos. Então ele já era um homem muito mais maduro, um homem mais sábio, um homem que já tinha vivido muitas experiências com Deus, que já tinha uma longa trajetória
de serviço a Deus, de comunhão com Deus e também de serviço à Babilônia, né? Porque, como nós vimos nos primeiros capítulos, Daniel serviu a Babilônia com muita dedicação, com muito empenho, com muito amor também, mas sem se misturar, sem se corromper, sem deixar que o ambiente o definisse. Ele conseguiu permanecer fiel e obediente a Deus, apesar das influências externas, apesar do ambiente diverso que ele estava, e infelizmente isso não era algo comum entre os judeus. Muitos se perderam, muitos se afastaram do Senhor, muitos permaneceram pecando e não se arrependeram, apesar de estar vivendo o momento do exílio, justamente para isso, para se arrepender e se voltar ao Senhor. Nós vamos ver mais sobre isso lá no capítulo 9, na análise do capítulo 9. Mas é interessante a gente ter isso em mente, né? Daniel estava ali no exílio há muito tempo e o Senhor vai lhe dar uma visão a respeito dos fins dos tempos e a gente vai ver um pouquinho mais essa visão agora. Nessa primeira visão, Daniel vê o céu à noite e nesse céu ele percebe ventos que vêm de 4 direções. É bem provável que essas 4 direções representem os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Esses 4 ventos, né, que vêm de 4 direções, agitam o mar e do mar saem 4 criaturas, 4 monstros diferentes. Essa imagem em relação aos ventos e ao mar é muito interessante porque o mar naquele período ali, naquele contexto histórico, principalmente ali na região do Oriente Próximo, ele geralmente era utilizado e era associado a um período de caos. Quando as nações passavam por períodos de grande problema, de grande confusão, né, de guerra, conflito, enfim, um período ruim, né, tempestuoso, geralmente o mar era utilizado como referência a esse período, sabe? O mar era uma forma de ilustrar esse período ou de explicar períodos difíceis, ou mesmo o mar era utilizado como uma fonte, uma origem para seres monstruosos. E aí Deus está usando aqui algo que era comum, uma imagem comum àquele período para trazer uma visão a Daniel. E é desse mar que vão surgir esses 4 monstros, um que parece um leopardo, outro que parece um leão com asas, um urso, ou seja, animais que vão causar uma visão bem pesada e bem assustadora para Daniel, para trazer a ele uma mensagem importante a respeito dos fins dos tempos. Cada animal desse pode ser interpretado de alguma forma diferente, ele pode ser associado a um povo, né, a um governo. Alguns autores não gostam de fazer essas associações, porque acham que ao fazer essa associação, você perde a mensagem central, sabe? O ponto máximo dessa profecia, dessa revelação. Alguns outros já não ligam de trazer uma interpretação, de associar, identificar a que povo essas imagens estavam atreladas. Tanto o Hernandes Dias Lopes quanto a minha Bíblia de Estudos identificam a que povo cada uma dessas imagens estão atreladas. Eu vou trazer para vocês essas informações para vocês entenderem melhor, mas a gente precisa ter em mente que mais importante do que identificar a que povo cada um desses animais se refere é entender a mensagem principal que está por trás dessa revelação, tá bom? Mas eu vou apresentar para vocês aí quais são, para vocês entenderem melhor. Peguei aqui minha colinha para eu não esquecer, então vamos lá para a gente identificar. O primeiro animal que Daniel aponta é o leão alado, né? O leão que tem asas. Esse animal é bem provável que ele represente o Império Babilônico. Se a gente se lembrar lá da imagem que a gente tem no capítulo 2, né? A gente tem a imagem da torre, né? Em que a cabeça de ouro é o rei Nabucodonosor, representando o poder da Babilônia ali. Então é bem provável que ele seja esse leão. E além disso, a gente vê na visão, né, que o leão fica em pé nas 4 patas e a ele é dado um coração humano. Algo muito semelhante ao que a gente viu lá no capítulo 4, quando Nabucodonosor deixou de ser um animal, né, quando ele perdeu a consciência e voltou a ter a sua consciência humana quando ele reconheceu a autoridade e o poder de Deus. O segundo animal que Daniel viu foi um urso, e alguns teólogos apontam que esse urso seria o Império Medo-Persa, que também cresceu muito e dominou os babilônicos, como a gente já viu. O terceiro animal é o leopardo, e ele é representado, né, com 4 asas e 4 cabeças. Muitos teólogos apontam que o leopardo seria o Império Grego, principalmente através da figura de Alexandre o Grande. Alexandre foi um grande conquistador, em 13 anos ele conquistou quase todo o mundo antigo e ele cresceu assim de maneira muito veloz, muito rápida e cresceu muito. Então ele é fácil de identificar o leopardo como a figura dele, sabe? E como o Império Grego como tal, porque cresceu muito, mas apesar de ter crescido muito, a queda veio rápido também.
Porque depois que Alexandre morre, esse grande império acabou sendo dividido em 4 partes, né? Por isso, daí as 4 asas e 4 cabeças. Ele foi dividido em 4 partes entre 4 generais e depois disso o império acabou sendo fracionado até que teve o seu fim. Mas a gente vai ver mais sobre isso na visão do capítulo 8. E o quarto animal, ele não tem características físicas sendo descritas, né? A gente não percebe que tipo de animal ele é. Mas ele é descrito como terrível, espantoso e muito forte, né? Ele tem dente de ferro e esse dente de ferro podia representar ali o Império Romano. Alguns teólogos apontam que seria sim o Império Romano, mas que o poder e a autoridade desse animal não teriam acabado ali com o Império Romano, e é bem provável que outro povo, ou talvez outra figura, ou um outro reino, né, surge ainda no futuro representando esse animal. E a gente percebe que esse animal tinha 10 chifres, e dentre estes chifres, um deles vai se sobressair de tal maneira que vai se tornar alguém muito poderoso. Através da imagem desse chifre, é possível identificar a imagem do anticristo, né? A gente sabe que vai surgir em algum momento um homem que vai ser um grande líder universal, que vai ter grande poder sobre a terra, que provavelmente vai reinar sobre um período de paz, mas que depois ele vai se tornar um perseguidor dos cristãos, que ele vai querer ser como Deus, né? E vai interferir ali nas nossas leis, no nosso tempo, no nosso modo de viver, né? E vai ser um período de grande aflição e de grande perseguição para os cristãos. Nessa visão aqui, então, de Daniel, no capítulo 7, um desses chifres, desse animal monstruoso, né? Desse animal que é mais poderoso que os outros, ele tem olhos e uma boca que fala com arrogância. Muitos teólogos apontam, então, que esse chifre será o anticristo, né? Aqui a gente tem uma revelação do anticristo que é mais apontado e mais descrito lá no livro de Apocalipse, e que alguns apóstolos também comentam sobre ele, né? Como o apóstolo Paulo e, se eu não me engano, o apóstolo João, nas suas cartas, comentam a respeito dele também. Então aqui a gente já tem algumas alusões ao anticristo. Aqui, a partir do verso 23, a gente percebe isso claramente, ó, que vão ser 10 chifres, e provavelmente esses 10 chifres serão 10 reis. E depois desses 10 chifres, surgirá um outro rei que se levantará. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Aqui a gente percebe claramente a imagem do futuro anticristo. É muito importante a gente entender o propósito para o qual esses monstros estão sendo representados, né? Embora a gente possa tentar identificar a qual reino, a qual povo esses monstros estão relacionados, mais importante do que identificar a qual povo seria, né, entender o que Deus está tentando mostrar a Daniel através dessas figuras. O que ele está mostrando é que vão surgir, como já surgiram, né? Como, por exemplo, se a gente identifica aí a Babilônia, o Império Grego ou Romano, a gente identifica povos que já existiram, né? Reinos que já existiram. Ou seja, homens poderosos que já existiram, que usaram, né, o seu poder para o mal, a sua influência para o mal. É isso que Deus está tentando dizer através dessas figuras, né? Olha, existirão homens que vão fazer muito mal, que vão atentar contra o meu povo, né? Que vão atentar contra os meus planos, a minha vontade para vocês. Mas mesmo eles surgindo, mesmo eles alcançando grande poder, todos eles cairão. Todos eles terão fim, porque apenas o meu reino será eterno, o meu reino prevalecerá. Então é muito importante a gente entender, identificar isso, né? Que esses homens maus vão surgir, alguns já surgiram, outros ainda irão surgir, vão fazer muito mal, sim, como muitos já fizeram, mas todos eles cairão. Os reinados deles não serão eternos. E essa certeza nos traz esperança e convicção de que nós estamos confiando naquele que tem o controle de tudo nas suas mãos. E uma prova disso, né, desse poder e do domínio de Deus, está nessa própria visão de Daniel, porque ela não se encerra aqui. Daniel não vê apenas os monstros, mas ele também vê o dia do julgamento. Daniel tem a oportunidade de contemplar uma imagem linda. Ele vê a imagem do dia do julgamento final, né? Ele consegue ver o ancião dos dias, que é o próprio Deus, sentado num trono, do qual sai um rio de fogo. E além de Deus, ele contempla também a imagem do Filho do Homem, que é a figura de Jesus. Ele percebe ali alguém que se parece com o homem, chegando, né, sendo trazido pelas nuvens, o que representa uma grande glória, um grande poder. E ele
ele se aproxima do ancião dos dias, que é o nosso Deus, e ele é honrado, todas as línguas adoram a ele, todos os homens se prostram, ele recebe todo o poder, todo o domínio e o seu reino dura para sempre. Ou seja, é a imagem de Jesus aqui. Pra gente é muito fácil, né, interpretar isso, porque a gente já conhece Jesus, a gente já viu a profecia, né, se cumprindo através dele. Para Daniel ainda não. Daniel esperava o Messias prometido, o ungido de Deus, que salvaria o povo de Israel, né? Então, para ele identificar essa parte da mensagem era difícil, porque a profecia de Jesus ainda não havia se cumprido. Mas para nós é mais fácil fazer essa identificação, porque a gente já sabe que ele veio, que ele já nos salvou, já perdoou os nossos pecados. Então aqui a gente contempla isso, né? Deus sentado no seu trono, Jesus chegando, sendo honrado e glorificado e sendo dado a ele o reino que será eterno. E além disso, a gente contempla o dia do julgamento em si, porque livros são abertos diante do Senhor e ele começa a julgar as vidas, a julgar almas por almas, né? E além de julgar essas almas, a gente percebe que aquele homem poderoso, né, de fala arrogante, ele é derrotado diante do Senhor. E cada um daqueles monstros tem o seu fim decretado no dia do julgamento. Então, além de mostrar a Daniel que haveria sim tempo de sofrimento, que haveria tempo de dor, que homens poderosos se levantariam e fariam mal à humanidade, né, às pessoas em geral e principalmente ao povo de Deus, apesar desses homens se levantarem, todos eles, um por um, iriam cair, todos eles seriam derrotados, porque teriam seus fins decretados, porque só existe um reino que durará para sempre, que é o reino do nosso Senhor Jesus. É importante a gente entender que o propósito dessa revelação a Daniel não era deixar ele entristecido, aborrecido ou deprimido diante das coisas que aconteceriam no futuro, mas sim mostrar a ele que Deus estava no controle de todas as coisas e que um dia os reinos passageiros dessa terra seriam e serão derrotados e o reino de Cristo, o reino de Deus será estabelecido e esse reino durará para sempre. Deus estava mostrando para Daniel que haveria o tempo, chegaria o dia, como vai chegar, o dia em que as lágrimas vão cessar, que toda dor irá acabar e que nós estaremos ao lado do nosso doce Mestre Jesus para sempre. Então, por mais assustadora que essa imagem seja, né, dos monstros, de entender que nós vamos ter ainda dias de dor e sofrimento, dias de perseguição, né, haverá um fim. E nós reinaremos em paz para sempre ao lado do nosso Jesus e ao lado do nosso Abba, do nosso Pai. Então essa imagem, essa mensagem deve nos trazer esperança. O ponto alto dessa revelação, né, dessa imagem, não são os monstros, não é o dia de dor, não é a perseguição, mas sim o dia da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que ao contemplar essa revelação, e por mais que ela possa dar alguns nós na nossa cabeça e nos confundir de alguma maneira, lembre sempre da mensagem que está por trás dela. É entender que Jesus vai vencer, que Jesus pisará definitivamente na cabeça da serpente e que ele reinará para sempre. O mal pode se levantar, o mal pode atentar contra nós fisicamente, né? A perseguição pode vir a nós, como nós já temos visto, vindo à vida de muitos cristãos, como aqueles que estão lá no Afeganistão agora e estão sofrendo nas mãos do Talibã, né? Mas por mais que esse mal atente contra nós, ele atenta só contra a nossa carne, só contra o nosso físico. O mal não pode roubar a nossa alma, que é o nosso bem mais precioso. Essa está sendo guardada e protegida pelo Senhor à medida que nós vivemos com Ele, à medida que nós buscamos ser fiéis com Ele, né, para Ele. E a vitória é certa. Mesmo que destruam a nossa carne, eles não podem destruir a nossa alma, porque essa está sendo guardada pelo Senhor. E nós podemos descansar nele, pois a vitória é certa. O bem vencerá o mal com toda a certeza absoluta. E é isso que o Senhor está dizendo para Daniel aqui no capítulo 7. Bom, vamos analisar agora então o capítulo 8. Assim como no capítulo 7, aqui no capítulo 8, Daniel tem uma nova visão, mas essa acontece 2 anos depois da primeira, né? A primeira aconteceu no primeiro ano do reinado de Belsazar e essa acontece no 3º ano do reinado de Belsazar. E enquanto a visão do capítulo 7 nos deixa em dúvida um pouco em relação à interpretação acerca de quais povos seriam, quem são esses homens maus, né? A visão do capítulo 8, ela nos permite fazer associações muito mais claras. E a gente vai perceber aqui que essa visão do capítulo 8, ela já aconteceu. Talvez não em sua totalidade, mas é possível observar que ela já aconteceu. A gente vai identificar com mais clareza
qual associação a gente pode fazer e quando ela aconteceu. Então vamos lá para a gente entender tudo direitinho. Nessa visão, embora Daniel estivesse na Babilônia, ele foi levado pelo Senhor, não fisicamente, mas é bem provável que em espírito, até a cidadela de Suzã, uma cidade muito importante, né, que pertencia aos persas, né, e a gente vê essa cidade durante a história de Esther, né, nós estudamos a respeito dessa cidade quando nós fizemos o nosso Story Bible de Esther. E ali ele tem uma visão, né, próxima a um rio. Nessa visão, Daniel vê um carneiro diante do rio, né? Ele está ali diante do rio e ele percebe esse carneiro, um carneiro que possui 2 chifres, sendo que um desses chifres era maior que o outro. E esse carneiro, ele se inclina em várias direções. E Daniel consegue perceber que ele era um carneiro muito poderoso, que ninguém podia resistir ao seu poder. Teólogos apontam que esse carneiro pode ser interpretado como o Império Medo-Persa e que o chifre maior seria a Pérsia, já que a Pérsia cresceu e foi muito mais forte do que os medos, né? Mesmo sendo um império formado por 2 povos, a Pérsia ela conquista a sua supremacia e em determinado momento ela é muito mais forte que os medos, né? E ela acaba ali sendo mais forte dentro daquele império, tendo mais poder. E em relação a essa imposição, né, nas direções, como o carneiro vai aprumando o seu corpo nas direções, isso demonstra as conquistas que esse império persa, o império medo-persa, foi conquistando. Mais ou menos 10 anos depois dessa visão, o império já tinha conquistado muitas outras regiões, né, regiões nessas direções em que o carneiro se direciona. Então a gente percebe aí uma associação, uma identificação mais fácil com o Império Medo-Persa, que cresceu muito, foi muito poderoso, mas que acabou caindo. E isso tem a ver com o bode que aparece nessa imagem também. Além do carneiro, Daniel vê também um bode. Esse bode, ele chega sem encostar no chão e ele acaba derrotando o carneiro. Apesar do carneiro ter sido tão poderoso, ninguém resistir a ele, o bode consegue derrotar o carneiro. E aí os teólogos apontam, conseguem interpretar que esse bode representa Alexandre o Grande, que eu falei para vocês durante o capítulo 7, né, a análise do capítulo 7. Através de Alexandre, o Império Grego é formado e ele conquista muito rapidamente grande parte, né, se não todo o mundo antigo, né? Ele forma um império grandioso demais, de maneira muito rápida, de maneira muito veloz. Ele conquista muitas terras, fica muito poderoso e alguns historiadores chegam a dizer que ele até chora por não haver mais mundos para ele conquistar, né? Porque todo mundo antigo ali que era descoberto, que eles conheciam, ele conquistou e não havia mais nada para ele conquistar, coitado. E ele até chora por causa disso. Só que apesar de conquistar tanto, né, de ter tanta grandeza, Alexandre acaba morrendo. E quando ele morre, o seu império é dividido em 4 partes, indo cada uma dessas partes para um dos seus generais. E na visão de Daniel, ele consegue perceber que no bode, depois que ele derrota o carneiro, surgem 4 chifres, né? Esses 4 chifres são justamente representados como os 4 generais que vão dividir ali o império de Alexandre, o Império Grego. E a gente percebe ali pela visão de Daniel que dentre esses 4 chifres, um deles vai conseguir crescer mais, vai se tornar tão poderoso que ele vai até atingir o exército dos céus, ele vai guerrear contra o próprio exército dos céus. E lá no versículo 11 diz que ele se engrandeceu tanto que ele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E como eu falei para vocês, essa é uma visão que ela já aconteceu. E os teólogos têm um consenso e conseguem mostrar pra gente um homem que se encaixa muito na descrição desse chifre. Mais ou menos entre os anos de 175 a 164 a.C., existiu um homem chamado Antíoco Epifânio IV. E ele conquistou a parte ali de Jerusalém, a parte da Palestina. E ele dominou os judeus. E ele foi um rei, um imperador muito cruel. Porque ele não só dominou a região, como ele tentou realizar ali o processo de helenização. Esse era um processo em que os gregos tentavam impor a sua cultura, né, os seus hábitos culturais e as suas práticas religiosas ao povo dominado.
E dominando ali os judeus, eles tentaram impor as suas práticas religiosas, a sua cultura aos judeus. E além de impor as suas práticas e os seus costumes religiosos, o Epifânio, ele achava que ele era uma manifestação de um Deus, né? Tanto que ele usa esse nome Epifânio, e a palavra epifania vem da manifestação divina, manifestação de Deus. Então ele achava que ele era um Deus, e ele tentava se impor ali o tempo todo aos judeus, aos povos que estavam ali dominados, mas principalmente ali aos judeus, porque é nesse contexto que nós estamos olhando do povo de Deus. E ali ocupando Jerusalém, ele proibiu a leitura das Sagradas Escrituras, ele proibiu o ato de guardar o sábado, proibiu a circuncisão, né? Todas as práticas que Deus determinava, né? Como ele não respeitava a cultura e a religião do povo dominado e queria que eles se submetessem à cultura grega e às religiões gregas, então ele proibiu esses hábitos e além disso ele dominou o templo do Senhor, fazendo dentro do templo rituais pagãos, utilizando a carne de porco dentro do templo para fazer rituais pagãos, e a carne de porco era considerada impura para os judeus. Então, além de sujar e de profanar o templo, fazendo rituais que não eram para o Senhor, ele utilizou uma carne que era impura também para esses rituais, e ele transformou o templo do Senhor no templo de Júpiter, né, um dos deuses gregos. Então, ele profanou totalmente o templo, proibiu a religião, né, dos judeus, e além disso, perseguiu e matou muitos judeus. Cerca de 100.000 judeus foram mortos durante esse período. E os teólogos concordam em dizer que o Epifânio, né, o Antíoco Epifânio IV, ele tem consigo, né, características do anticristo. Ele não é o anticristo propriamente dito, mas ele é apontado como um protótipo do anticristo. Ou seja, um homem que tem características parecidas com o anticristo, não é o anticristo por final, né, o anticristo que nós ainda vamos ver, mas ele tem características que são semelhantes ao anticristo, teria sido ali um protótipo. Por quê? Porque foi um período para os judeus muito difícil, um período de grande perseguição, um período em que a religião deles foi proibida, em que eles foram proibidos de cultuar o Senhor. E enquanto fazia tudo isso, o Epifânio não estava guerreando só contra os homens, né, de Deus, contra o povo de Deus, mas ele estava guerreando contra o próprio céu. E é por isso que a gente vê aqui no capítulo 10, né, que ele cresceu até atingir os céus, porque ele estava numa luta entre anjos e potestades. Embora ele estivesse fazendo ali na carne, uma luta espiritual estava sendo travada também. E por que o Senhor permitiu isso durante esse período? Por causa do pecado do próprio povo, né? O próprio povo dele que estava se distanciando, que não se arrependia, que não se entregava a ele, era responsável por esse mal. As escolhas que eles estavam fazendo acabaram conduzindo eles a esse período. E apesar de todo esse mal, ao invés de se arrependerem, confessarem os seus pecados e se voltarem para o Senhor, nem todos fizeram isso. Então percebam que essa visão do capítulo 8, ela é identificada como algo que já aconteceu, que já ocorreu. E a gente percebe no final do capítulo que o Daniel ficou muito enfraquecido e ele ficou enfermo durante alguns dias por causa dessa imagem. O que ele viu foi muito forte. Não só foi muito forte, como ele sentiu dores a respeito das pessoas que sofreriam aquilo tudo. Ele não compreendeu essa mensagem por completo, né? Porque não seria um evento que ele viveria para ver, aconteceriam séculos mais tarde. Mas ainda assim o coração dele se doeu, se compadeceu pelas pessoas que passariam por aquilo. Mas apesar de se compadecer, ele não ficou preso àquela dor e nem parou a sua vida para sempre por causa daquela imagem. A gente percebe que depois de uns dias ele encontrou forças de novo e foi continuar o seu trabalho, né? Foi continuar servindo o império ali e realizando suas tarefas diárias. E o autor Ian Duggett, um dos livros que eu estou lendo, ele nos fala a respeito da espera através desse exemplo de Daniel. Ele nos mostra que apesar da gente saber que coisas ruins vão acontecer, né, que dias maus ainda vão chegar e de que a gente está em uma batalha espiritual entre o bem e o mal, nós não podemos nos enfraquecer e parar as nossas vidas. Nós precisamos esperar e ansiar a volta de Jesus, sim, mas nós precisamos continuar vivendo de maneira piedosa, buscando ao Senhor e aproveitando o máximo o nosso tempo para conhecer o Senhor, para compartilhar o Evangelho e para usar os nossos dons e as nossas habilidades em prol não só do reino, mas das pessoas à nossa volta. A gente percebe claramente Daniel fazendo isso. Ele não usava os dons e as habilidades que ele tinha apenas em favor do povo de Deus, mas usava em favor dos
babilônios, em favor dos persas, dos medo-persas, em favor das pessoas que estavam à volta dele. Então, apesar de ter tido essas visões que poderiam ser paralisantes, né? Ele poderia ficar agoniado pensando naquilo, na volta do Senhor, ou em quanto tempo levaria para tudo aquilo acontecer, ou no mal que aconteceria até que o Senhor de fato vencesse. Ele não ficou atrelado a essas coisas, apesar delas terem doído, apesar delas terem mexido com ele deu prosseguimento à sua vida e nós também precisamos fazer isso. Nós devemos ansiar pela volta do Senhor, devemos orar por isso, desejar a volta dele, desejar a vitória final dele, mas as nossas vidas não podem parar. Nesse inteirinho a gente precisa viver de maneira piedosa, buscando ao Senhor, conhecendo mais e mais dele, se preparando para a vinda dele e também fazendo com que ele seja conhecido para que mais pessoas se acheguem a ele e possam ansiar pela volta dele também. Bom, chegamos então agora ao capítulo 9, que também tem uma visão muito poderosa. E diferente do capítulo 8, essa é uma visão que ainda não aconteceu por completo. Algumas coisas já aconteceram, mas outras ainda não. Vamos entender então parte a parte do que Daniel quer nos dizer aqui no capítulo 9. O capítulo 9 começa em outro momento histórico, né? Daniel já está aqui no reinado de Dário, que é filho de Assuero, não o Assuero da Esther, tá? Um outro rei Assuero. E durante esse período, ele nos conta que ele estava lendo o livro de Jeremias e ele percebeu uma promessa que o Senhor havia feito ao seu povo através de Jeremias. Daniel entendeu que o povo ficaria no exílio durante 70 anos e que depois desses 70 anos eles voltariam para Jerusalém, a cidade de Jerusalém e o templo seriam reconstruídos. E Daniel percebe que ele está há mais ou menos uns 2 anos dessa promessa ser cumprida. Eles já estavam no exílio mais ou menos uns 68 anos, então estava bem perto da promessa se cumprir. Mas ao invés de se alegar porque a promessa estava perto de cumprir, Daniel começou a perceber que apesar da promessa estar perto de ser cumprida, o povo ainda não havia se arrependido e se entregue ao Senhor. Como eu comentei com vocês lá no início da minha análise, eles estavam no exílio há muito tempo, mas nem todo mundo vivia no exílio como Daniel. Nem todo mundo permanecia fiel ao Senhor, buscava o Senhor. Muitos ainda permaneciam pecando, se revoltando contra Deus. E Daniel percebe isso. E o que ele vai fazer diante disso? Ele vai orar. Ele se prostra diante do Senhor, começa a orar com súplica, ou seja, com clamor, com intensidade. E além de uma forte oração, ele também começa a jejuar. Não por si, mas por todo o povo. E aí ele começa a orar. E ele descreve aqui no capítulo 9 uma dessas orações. E nessa oração a gente percebe claramente Daniel confessando o pecado do povo. Daniel confessa que enquanto o Senhor é justo, poderoso, grandioso e mesmo em tanta grandeza ama um povo tão pecador, o povo de Israel é um povo que peca, é um povo que está distante do Senhor, é um povo que não ouve os profetas, é um povo que apesar de ter tido a oportunidade de se arrepender, não se arrependeu. Daniel vai confessando ali o pecado. E Daniel começa a se lembrar de algo que Deus havia entregue para Moisés. Porque quando o Senhor entregou a lei lá na época de Moisés, ele havia entregue também 2 caminhos, né? 2 opções. A opção da bênção ou da maldição. Se o povo fosse obediente ao Senhor, eles teriam um caminho de bênção, de paz, de prosperidade, de bonança. Mas se o povo abrisse mão da obediência e escolhesse o caminho do pecado, eles escolheriam um caminho de maldição, que traria tristeza, dor, exílio, perseguição. E aí Daniel percebe que o povo não escolheu o caminho da obediência, mas sim o caminho da maldição. E ele confessa o pecado do seu povo, os pecados do seu povo a Deus. E pede que Deus, não pelo povo, mas que Deus, por amor a ele mesmo, né, por amor ao Senhor, tenha misericórdia. E derrame a sua misericórdia sobre esse povo, perdoando esse povo, restaurando esse povo e restaurando a cidade de Jerusalém. Daniel ora percebendo que o povo por si mesmo não irá se arrepender, mas que o Senhor perdoe esse povo e que o Senhor salve esse povo e leve esse povo de volta à cidade de Jerusalém. E enquanto Daniel está ali orando, clamando, reconhecendo a grandeza de Deus, confessando o pecado e pedindo a intervenção de Deus, né? 3 pontos aí que a gente observa na oração: confissão, perdão dos pecados e o clamor pela intervenção de Deus. Nesse mesmo momento, a oração de Daniel chega aos céus e não só chega lá, né? Não só é notada, como Deus já traz uma resposta imediata a Daniel. E enquanto Daniel ainda orava, Gabriel, que é um anjo do Senhor, né? Ele vem até Daniel
E ele diz a Daniel que a oração dele não só chegou ao céu, como Deus enviou uma resposta a ele. E por que que Deus traz essa resposta? Porque Daniel era um homem muito amado no céu. Imagine você ouvir isso, imagine eu ouvir isso, saber que Deus me mandou uma resposta imediata a algo que eu estava orando, porque eu sou muito amada no céu. Amada pela minha fidelidade, amada não porque eu mereço, né? Mas sim porque Deus derramou o seu amor por mim, escolheu me amar, mas também ser reconhecida por aquilo que eu tenho feito em relação à minha busca, ao meu compromisso com Deus. Isso é algo muito poderoso, né? Mas enfim, a oração chegou lá e Deus trouxe a resposta. E aqui novamente Deus entrega uma nova visão a Daniel. Gabriel traz então para Daniel a profecia das 70 semanas. Mas essa profecia não tem a ver só com as 70 semanas para a reconstrução física de Jerusalém, para a volta do exílio, sabe? Não era a mesma profecia de Jeremias, a profecia que Jeremias havia trazido por Deus, né, de que o povo, depois de 70 anos no exílio, seria levado de volta para Jerusalém e poderia reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Essa profecia de 70 semanas fala sobre algo muito maior. E Daniel escreve assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Ou seja, não é só o retorno do povo judeu para Jerusalém, é algo muito maior. Porque nessa profecia, ele não só demonstra, a gente percebe nos outros versículos, que Jerusalém vai ser reconstruído, o templo vai ser reconstruído, como ele também fala a respeito da vinda do ungido de Deus, que é o Messias, né, que é Jesus, esse Messias que vai vir para expiar os nossos pecados, para morrer por nós. Ele não fala só disso, mas ele fala da morte de Jesus, né, de que ele morreu porque não havia mais lugar para ele aqui, mas ele também fala da segunda vinda de Cristo. Então essas 70 semanas não envolvem apenas 70 semanas literalmente, sabe? Mas envolve um tempo muito maior e envolve o cumprimento de todas as promessas de Deus, né? De ter enviado o seu filho, desse filho ter morrido por nós, mas também da segunda vinda de Cristo, onde o reino irá se cumprir. A respeito desse período de 70 semanas, muitos teólogos quebram a cabeça tentando identificar a temporalidade dessas 70 semanas. Será que elas envolvem quanto tempo? Quanto tempo equivale a uma semana, né? Alguns apontam que cada uma dessas semanas equivalia a 7 anos, né? Uma semana, 7 anos, que daria mais ou menos 490 anos, o que se encaixaria com o tempo em que Jesus veio, né? A primeira vez que ele esteve aqui na Terra conosco. Outros buscam interpretar isso de outra maneira, outros fazem um quadro tentando encaixar as datas específicas, mas mais importante do que tentar encaixar as datas, e eu não vou fazer isso aqui com vocês porque isso exige uma longa linha de interpretação, né? Muitos estudos e eu não sou capaz disso, mas mais importante do que tentar identificar quando que essas 70 semanas vão se cumprir, quando que elas se encaixam direitinho, é entender que é o Senhor quem está por trás dessas datas e que o Senhor tem um calendário específico. O calendário de Deus não é o nosso calendário, o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Ele não conta os dias como nós contamos, mas a gente não precisa ficar se preocupando quando que vai acontecer, quando que Deus vai cumprir isso ou quando Deus vai cumprir aquilo. A gente pode ter certeza de que Ele vai cumprir, porque Deus não é homem para mentir, né? Nem é filho do homem para se enganar, para abandonar uma ideia, para desistir. O Senhor está conosco nessa, né? As profecias que Ele fez, todas irão se cumprir no tempo dele, quando ele bem quiser, bem entender. E embora alguns fiquem tentando identificar o tempo, a data, muitos aí já erraram identificando, o mundo vai acabar em 2012, Deus volta em 1000 não sei quanto, muitas pessoas já tentaram fazer isso, né? Mas a verdade é que ninguém sabe quando ele vai voltar, ninguém sabe quando o fim será decretado e o dia que o reino dele será estabelecido. Nenhum de nós pode ser capaz de identificar isso. Nem a Daniel Deus disse isso, mas o Senhor sabe exatamente quando ele virá. E o que a gente precisa se apegar a isso é de que a promessa irá se cumprir no tempo certo. A promessa irá se cumprir. A gente pode se apegar a isso, ter esperança disso, de que ele fará aquilo que ele precisa fazer. Se você quiser entender mais a respeito das interpretações que são feitas a respeito das 70 semanas, eu te indico fazer estudos mais aprofundados sobre isso. Todos os 2 livros que eu estou lendo trazem informações de algumas linhas de interpretação a respeito dessas 70 semanas.
Então, se você quiser ler, eu indico essas duas leituras. Eu não me atrevi a fazer essas interpretações aqui, porque elas são muito difíceis e não são interpretações exatas. Ninguém tem uma interpretação exata e fala assim, vai ser assim que essas 70 semanas vão se cumprir. Não, o Senhor não deu clareza quanto a esses dados para ninguém. Mas existem algumas linhas interpretativas, então se você quiser se aventurar por esse caminho, pode ser, né? Eu entendi um pouquinho a respeito dessas leituras, mas confesso que eu preciso ler mais para entender melhor essas 70 semanas. É um assunto que ainda dá um bugzinho na minha cabeça. Mas enfim, se você quiser pesquisar, você pode pesquisar mais a respeito disso. Mas o importante é entender que essas 70 semanas vão se cumprir. Nós não sabemos exatamente quando, mas elas vão se cumprir, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. E o objetivo desses 3 capítulos, dessas 3 visões, é a gente entender que muitos reinos vão crescer na terra, muitos homens poderosos vão se levantar, muitos homens vão fazer mal contra nós, pessoas vão atentar sim contra o povo de Deus, vão ferir, às vezes vão matar fisicamente, vão perseguir, vão proibir a nossa religião, a nossa fé, enfim, vai acontecer. Em alguns momentos fica pior, em outros momentos a gente tem um período de calmaria, mas a gente sabe que quando nós formos nos aproximando para o fim, isso vai ficar ainda pior e a perseguição vai ficar ainda mais forte. Mas a gente não precisa ter medo disso, a gente precisa ter plena convicção de que Deus está conosco, de que Ele passa por todo esse processo conosco e de que valerá a pena. Se for preciso morrer em nome de Cristo, que a gente tenha a mesma coragem do apóstolo Paulo para dizer sim à morte, ciente de que nós estamos sendo guardados por Deus e de que nós seremos abençoados com a vida eterna. O objetivo desses capítulos não é nos deixar tristes, angustiados, perdidos, né? Quando a gente não consegue compreender a profecia por completo ou interpretar fielmente os eventos e as datas de quando vão acontecer. O objetivo dessas mensagens é justamente nos lembrar de que, olha, vai acontecer, mas olha, o seu Deus vai vencer, porque por mais que o mal atente contra o bem, ninguém pode derrotar o nosso Deus. Então, esses capítulos devem nos trazer essa esperança de que dias difíceis ainda virão, mas que a vitória com o Senhor é certa. E mesmo que firam a nossa carne, mesmo que nos persigam, né? Mesmo que tentem proibir a nossa fé, se nós mantivermos o nosso coração conectadinho com o Senhor e se nós continuarmos dizendo sim ao Senhor, por mais que a gente perca coisas nesse mundo terreno, por mais que a gente perca a nossa própria vida, nós não perderemos a nossa alma. É aquilo que Jesus disse, né? De que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? O mais importante é a nossa alma. Então, que a gente possa lutar por ela, lutar por nossa vida com Deus, orar a respeito da nossa vida, da nossa fidelidade com Deus, orar também a respeito da vinda de Deus, para que a gente esteja pronto para dizer sim a Ele e não a este mundo. Então, que esses capítulos encham o seu coração de certeza e de esperança, de que a vinda do Senhor chegará, de que o Senhor voltará e de que o reino dele será eterno. Bom, esse foi então mais um vlog do nosso Study Bible. Eu espero que o vídeo tenha te abençoado, tenha te ajudado a compreender melhor esses 3 capítulos. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Como eu disse para vocês, né? Vocês sabem, eu não sou teóloga, eu estou expondo aqui o que eu tenho lido, o que eu tenho estudado também, mas se ficou aí alguma dúvida mais grave, ou se você tem alguma coisa que você realmente não entendeu, é bom a gente estudar mais, procurar mais, talvez até procurar a ajuda de algum pastor, de alguém que tem conhecimento teológico. Então, eu estou aqui para te incentivar a estudar, para te ajudar, para compartilhar o meu estudo com você e te incentivar. Como eu disse, são muitas linhas interpretativas, talvez o que eu li, o que eu interpretei não seja exatamente o que você leu em outra fonte, então depende muito das fontes que a gente consulta. Então é muito importante a gente olhar com criticidade também para essas fontes, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, tenha te ajudado a compreender algumas dúvidas e a olhar melhor para esses 3 capítulos e que a gente possa continuar estudando, continuar se aprofundando para compreender mais a respeito da palavra do Senhor. Que a gente possa encher o nosso coração da verdade e se preparar para viver cada vez mais próximos do Senhor, né? Que nós sejamos noivas prontas e preparadas para a vinda dele. E que a gente não perca, né, os olhos da direção que mais importa, que é o Senhor, né? E que é a volta dele, a vinda dele para nos resgatar, nos salvar e nos levar para viver com ele. Este foi então mais um vlog, espero que ele tenha te abençoado e te ajudado aí na sua caminhada com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!